Agora, aqui o Fernando Esquerro me manda uma pergunta muito interessante. Porque eu tinha dito o seguinte, que uma classe social não pode ser agente da história. E ele disse, por que não pode ser uma classe social um agente transformador da história, uma vez que, embora não haja continuidade dinástica de grupos, haja, por reação das sucessivas gerações ao mesmo ambiente econômico que se expõe, similaridade de ação, temperada aqui por alguma ação ideologicamente organizada. E, olha, aí é aquela distinção do Georg Jelinek. Existem dois tipos de ação na história, dois tipos de causas históricas. Existe, primeiro, aquelas ações que são empreendidas tendo em vista um plano. Então o sujeito concebe um plano, seleciona os meios de ação e dirige a ação até que ela alcance os seus resultados. Então você tem uma continuidade lógica que está dada de antemão. A outra coisa é quando várias ações distintas e inconexas convergem para o mesmo resultado. Neste caso, você não pode dizer que os indivíduos foram agentes. Eles podem ser manipulados e usados por um agente, mas você mesmo está dizendo que se é uma simples convergência de respostas mais ou menos uniformes ao mesmo estímulo, isto não é ação, isto é apenas uma reação, vamos dizer, que não é coordenada, não é unificada e não pode ter um sentido unívoco. Tanto que ela pode ir numa direção ou pode ir na outra direção. Pode ir na direção oposta. Casos em que classes sociais inteiras agiram manifestamente contra os seus próprios interesses estão de monte na história. Você vê, quem divulgou as ideias revolucionárias foram os aristocratas na França, meu Deus do céu. Você vê, depois na Rússia aconteceu a mesma coisa. Nas memórias do Nikolai Berdyaev, que é um grande filósofo, ele no começo da vida ele era socialista, era agitador, revolucionário, etc, etc. E era também de família nobre. Então ele ficava, né, fazendo aqueles discursos revolucionários para as senhoras, né, senhoras da sociedade. Elas ficavam impressionadíssimas, ficavam todas de calcinhas molhadas com aquilo. E daí, 30 anos depois, ele comenta, morreram todas na Revolução. Né? E ele se sente responsável e culpado por isso. Então, isso quer dizer, a aristocracia agiu manifestamente contra o seu próprio interesse. Vai dizer que ela fez isso, você chama isso de ação histórica? Não, isso mostra a impotência da ação histórica. Para que uma classe social pudesse agir historicamente, seria preciso, vamos dizer, que ela estivesse sempre em contato muito próximo, que ela nomeasse representantes e fiscalizasse a ação deles, para se certificar de que essa ação atendia aos seus interesses. Isso acontece às vezes na história, mas nunca é uma coisa muito durável. Quer dizer, a liderança, o grupo que dirige a coisa, ele tem mais unidade interna do que a classe que ele representa. Se não fosse assim, meu filho, todo deputado que você elege seria fiel ao seu mandato. Ele se elegeu com um programa, ele cumpriria exatamente o programa. Quando a gente sabe que acontece exatamente o contrário. Quer dizer que nem quando você tem um suporte institucional para nomear representantes, nem aí a vontade da coletividade que elegeu é obedecida. Agora, quanto mais quando não tem. Por exemplo, qual era o órgão que unificava a burguesia no tempo da Revolução Francesa? Não tinha órgão nenhum, não tinha representação nenhuma, não tinha sindicato nenhum, não tinha nem onde se reunir. Tá? Então, agora, o que você tinha, vamos dizer, milhares de grupos, tá certo? Espaços diferentes, que podiam agir, ora num sentido convergente, ora num sentido divergente. Então, quer dizer, uma coletividade, por definição, não tem unidade de ação e, portanto, ela não pode ser dita o sujeito da história. Ela pode ser um instrumento de um sujeito. Isso? Espero que tenha ficado claro. Mas obrigado pela sua pergunta, muito interessante.